A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Eu quero compartilhar com você uma palavra abençoada, o qual o Senhor Deus colocou no meu coração, falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar contigo. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é eficaz. E o mais importante, ela é a verdade. Por mais que tenha aqueles que não acreditam, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir na sua integridade. Está escrito na carta do apóstolo Paulo a Timóteo que toda palavra de Deus é digna de aceitação e apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir. É isso que a gente tem que colocar no coração. Mas antes de entrar na palavra, eu vou pedir para você, com carinho, com amor, nesta manhã, que quando você for assistir o vídeo, convide alguém para assistir com você. Se você tiver aquela TV Smart, coloca lá na TV, no YouTube, para assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e todas as pessoas que assistirem esse vídeo serão abençoadas em nome do Senhor Jesus. E que você compartilhe, que você seja um evangelista, que você seja um militante do Evangelho do Senhor Jesus. É que eu te peço. É o que eu te peço antes. E deixa seu like. O like o que é? É você que está dizendo, eu gostei. Like em inglês é gostar. Então na hora que você deixa seu like, você está dizendo, olha, eu gostei. Para que o YouTube entenda que o vídeo é importante, eles possam indicar para que mais pessoas possam assistir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá a palavra. A palavra que eu quero compartilhar com você, ela se encontra no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 23. Por que 1 Crônicas? Porque Crônicas tem dois livros, tem o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas. Se encontra no Antigo Testamento. Então vamos lá o texto, diz assim, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 23. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Eu quero que você guarde isso. Por que chamou o nome do menino Berias? Porque as coisas iam mal na sua casa. E aqui eu quero abrir já um adendo, porque o título da mensagem, o título do sermão, é Quando as coisas estão indo mal. Está tudo bem na sua vida? Está tudo bem na sua casa? Olha que importante, e agora eu já entro aqui, fazendo a introdução para que você entenda. Aqui está falando de Efraim. Efraim era descendente de José. José era descendente de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Então era da descendência a qual o Senhor Deus tinha chamado para o servir. E se estamos aqui, é porque Deus nos chamou para o servir. Nós somos servos do Deus Altíssimo, daquele que tem todo o poder, do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Então Efraim, ele teve filhos. Ele tinha 2 filhos. E os filhos desceram até Gate quando o povo entrou na terra de Canaã. E aqui está falando da descendência de Efraim. Quando eles entram na terra de Canaã, e ali estavam tomando posse da terra, e diz as escrituras que os 2 filhos mais velhos de Efraim, eles desceram até a cidade de Gate.
para guerrear contra os filisteus, os moradores de Gate. E diz as escrituras que os moradores de Gate mataram os 2 filhos de Efraim. E Efraim ficou muito triste, Efraim chorou, ficou inconsolável. Os seus irmãos vieram, diz a Bíblia Sagrada, para o consolar. Mas ele ainda ficou triste do coração por ter perdido os seus 2 filhos. Mas, contudo, aqui o texto está dizendo que depois ele tornou a ter relação com a sua mulher e ela se engravidou. E o período não era bom na sua casa, na sua família. Estava cheio de problemas, além da morte dos 2 filhos, além do luto de ter perdido os 2 filhos, a situação não era boa. Provavelmente estava passando dificuldade na vida financeira. Era problemas em cima de problemas. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a situação não era boa, porque está escrito aqui no texto assim, porque as coisas iam mal na sua casa. Ora, as coisas iam mal para o Efraim, nada dava certo para o Efraim, a situação era difícil, mas ele tem relação com a sua mulher, ela fica grávida e nasce um filho. E dentro daquele contexto, dentro daquela situação, ele coloca o nome no seu filho de Berias. Ora, para que você entenda, Berias quer dizer calamidade. Olha a situação. Aquele que foi gerado no meio de um problema. Olha a situação. Agora eu pergunto para você, qual era a participação do filho naquela situação? O que o Berias tinha a ver com a situação a qual o Efraim estava passando? Ele descarregou no filho aquilo que estava sentindo, aquilo que estava em seu coração. E muitas vezes, infelizmente, nós agimos dessa forma, nós agimos desta maneira, nós queremos culpar os outros ou culpar a situação daquilo que está acontecendo com a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, aleluia. Aleluia, nós é que fazemos a nossa história, e aqui dentro desse texto você vai ver que Berias mudou a situação da família do seu pai, o Berias mudou a situação da sua casa, da sua família, aleluia. Ele não deixou aquilo entrar no seu coração. Imagina você, na hora que o pai ia chamar, ô calamidade, vem aqui. Porque esse era o nome do Berias. É calamidade. É sofrimento. Como que o pai coloca um nome em um filho assim? Ou Berias também pode ser traduzido como amigo. E você vai entender o porquê. Aquele que era calamidade, mas ele foi como um bom amigo. E as Escrituras dizem que nós temos um bom amigo que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, naquele contexto, o Berias cresce. E quando o Berias cresce, que ele já está um jovem, forte, saudável, o que ele faz? Ele desce até a cidade de Gate. Ele desce até a cidade de Gate, ele vai ali, vinga a morte dos seus irmãos, e ele começa a mudar a situação, ele toma posse daquela cidade e dos arredores, e a situação da casa de Efraim começa a mudar. Olha que contradição, meu irmão. Você sabe a tradução do nome Efraim? O José, quando ele foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, ele chega ali, a vida dele não foi fácil. E muita gente hoje está querendo facilidade no evangelho. O inimigo tem entrado
dentro das igrejas de uma tal forma que está difícil para pregar o evangelho. Porque a maioria dos ministérios hoje da igreja está lisando. Só está lisando as ovelhas, está lisando o crente. Não, olha, Deus vai te abençoar, Deus é o Deus da bênção. Ai, irmão, Deus vai te dar vitória. Mas que vitória? O evangelho que eu conheço é outro. A Bíblia diz que no mundo teremos aflição. Mas para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então ele nos ensina a vencer o mundo, é vencer a aflição. O evangelho não promete para nós um mar de rosa. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida do próprio Senhor Jesus. Qual foi a facilidade que eles tiveram? E é para você aí que está querendo facilidade no evangelho. Ah, não, eu vou lá na igreja porque Deus vai me dar um carro importado. Ah, eu vou na igreja porque Deus vai me dar uma casa. Meu irmão, a promessa de Deus para mim, para você, na Bíblia Sagrada, é salvação, é vida eterna. Aleluia! Aleluia! E muitas vezes a igreja hoje está numa morosidade terrível. Porque o crente ele deixou de ser militante, ele deixou de praticar boa milícia para Deus, mas o Berias ele foi diferente. Ele ensinou para o próprio pai como era servir a Deus. Ele não aceitou aquela situação de calamidade para a sua vida, ele mudou a sua própria história. E quando ele casa, ele tem um filho. Você sabe qual foi o nome do filho do Berias? Refa. Você sabe o que quer dizer refa? Cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está como se estivesse dizendo, olha, Deus curou, Deus me curou, meu pai colocou em mim calamidade, mas o Deus que eu sirvo me curou. Ele tem um segundo filho, e qual o nome? Ladã, que quer dizer colocando a casa em ordem. Ladã quer dizer colocar a casa em ordem. Ou seja, o Berias veio para colocar a casa em ordem. Então, as coisas estão indo mal na sua casa? Eu quero dizer para você que o Deus que você serve quer que você mude esta história. Deus quer mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. E isso depende de você. Você tem que lutar a boa milícia dentro da sua casa. Você não pode se acomodar, aceitar a situação adversa. As coisas estão indo mal? Busca a Deus até a coisa mudar. Oh, alabaçou de caiandaramasúbia. Deus quer mudar essa situação. É para você que eu estou falando, é para você que eu estou pregando. Quando as coisas estão indo mal na sua casa, está escrito. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Pastor, as coisas não estão indo bem para mim. Pastor, as coisas estão difíceis. Pastor, as coisas estão indo mal na minha casa. Eu tenho uma receita para você. Eu tenho uma receita infalível. O Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, Ele vai dar condições para você mudar essa situação. Agora precisa lutar. Você precisa colocar farda espiritual. Você precisa se revestir do poder de Deus para mudar essa situação. É você que vai mudar essa situação. Deus conta com você para mudar essa situação. Quem mudou a situação foi o Berias. O Efraim já não tinha mais força. O seu pai já não tinha mais forças para lutar. O seu pai não encontrava mais condições para guerrear aquela guerra. Mas o Berias fez a diferença e você pode fazer a diferença, aleluia. 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 Você pode mudar essa história. Eu me lembro de uma outra situação que a Bíblia nos ensina, de 1 Crônicas 4, 9 e 10, que fala de Jabes. A Bíblia diz que e foi Jabes mais ilustre
do que os seus irmãos. Por quê? O significado do nome de Jabes é aquele que nascido com dor. Não é muito diferente do nome de Berias. Porque a Bíblia diz que com dor a sua mãe o teve. Por isso chamou o nome dele Jabes. Mas o Jabes também não aceitou aquela situação. Ele buscou a Deus até que a situação fosse mudada. É só você ler 1 Crônicas 4, 9 e 10. A Bíblia diz, orou Jabes a Deus, e Deus ouviu a Jabes e concedeu o que o Jabes pediu a Deus. Qual a oração de Jabes? Senhor, amplia meus termos, seja comigo, não deixa que eu seja aflito pelo mal. E Deus ouviu a oração de Jabes. Eu quero dizer para você, se Deus ouviu a oração de Jabes, Deus vai ouvir a tua oração. O Jabes tinha mãe, o Jabes tinha pai. Ele não era diferente de mim, nem de você em nada. A única diferença é porque ele colocou o coração em buscar a Deus, até aquela situação ser mudada. O que nós precisamos fazer, meu querido e minha querida, é buscar a Deus. Mas queremos facilidade, queremos comodismo. A gente fala dos religiosos, mas o crente hoje não é muito diferente. Por quê? Só pega nas escrituras sagradas, na Bíblia, quando vai para a igreja. Depois chega lá e joga na estante. Ou esconde em algum lugar na casa para que quando alguém chega ali não veja. É você que tem que mudar essa situação. Deus conta com você. Olha aqui o que diz 1 Crônicas 8:13. Olha o que está escrito aí. Em 1 Crônicas 8:13. Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Agilon. Estes afugentaram os moradores de Gate. Ora, quem afugentou o inimigo? Foi o Berias. Quem não aceitou aquela situação de calamidade? Foi o Berias. Quem colocou a casa em ordem? Foi o Berias. Quem precisa colocar a casa em ordem? É você. Quem pode mudar a situação? É você. É você não aceitar. É você se prostrar perante a presença de Deus e falar, Senhor, eu quero que essa situação se mude. Eu não aceito essa situação. As coisas estão indo mal na minha casa. Você faz a sua própria história. É você que faz a sua própria história. Ora, eu creio da seguinte forma. Se eu estou triste, Deus está triste. E quem está se alegrando é o inimigo. Quem você quer se alegrar? Você quer que o inimigo se alegre com essa situação? Ou você quer que Deus alegre com a situação? E não culpa Deus, não culpa a situação. Não. É eu que tenho que fazer a minha história. É eu que tenho que mudar essa situação. Porque está escrito que o Berias colocou a casa em ordem. Na hora que ele coloca o nome dele, Ladã quer dizer colocar a casa em ordem. Então quem precisa colocar a vida em ordem é você. Até quando você vai esperar? O que você está esperando? Levanta, meu amigo. Levanta, minha amiga. É hora de se levantar. E quando eu digo levantar, é se colocar espiritualmente na direção a qual o Senhor Deus quer para a tua vida. Toma uma posição. Toma uma posição. Não aceita a situação adversa. O Efraim já estava acomodado.
as coisas iam mal, aí a mulher tem um filho, ele deve ter pensado, mas as coisas já estão ruins, e agora ainda vem mais um filho? Por isso colocou o nome Berias, calamidade. Talvez tenha muita gente que está pensando desse jeito, que está agindo dessa forma. Meu Deus, a situação estava tão difícil, e ainda vem mais um filho, agora é fralda, é leite, a situação vai ficar mais difícil ainda. Não, não, não. Clama ao teu Deus. Quer mudar a situação? Clama a Deus até a situação mudar. Se prostra, clama a Deus até a situação mudar. Não adianta discutir, não adianta olhar para a carne. A nossa luta é espiritual, meu irmão. Quem está querendo colocar você por baixo é o inimigo. Quem colocou a adversidade é o inimigo. Quem colocou as coisas má na tua casa é o inimigo. Se a situação está ruim na tua casa, é o inimigo. A situação que estava passando o Efraim era o inimigo. As coisas iam mal na casa de Efraim, era por causa do inimigo. O Berias entrou e mudou a situação. Ele falou, aqui não, inimigo. Aqui não. Eu sirvo um Deus que é poderoso. Eu sirvo um Deus que me chamou para te combater, para pôr você para correr. A palavra diz que Ele está debaixo dos nossos pés. Você tem autoridade, você tem poder. Não aceita a maldição, não aceita que as coisas vão mal na sua vida. Se coloque na posição, diga, meu Deus, eu vou tomar posição, vou mudar essa situação em nome de Jesus. Deus é contigo. Tenha certeza que Deus quer que essa situação se mude. Você pode fazer acontecer. Você pode fazer acontecer. É só se colocar na posição. É não se acomodar. É não aceitar a situação adversa. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu tinha para você. Eu sou o pastor Colares, da Igreja Pentecostal Cristo Voltará. Nós estamos aqui na cidade de São Bernardo do Campo, ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua Mário Messiroli, número 15013, para abençoar a tua vida. Temos culto nas terça-feiras, às 19h30, quinta, 19h30 e domingo, às 18h30. Deus quer abençoar a tua vida. Eu peço para você encarecidamente, se essa palavra falou em teu coração, compartilhe, deixa seu like, vamos fazer a obra, vamos lutar a boa milícia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Ah, Senhor, obrigado. É verdade, meu Deus, que muitas vezes nós estamos agindo como o Efraim. Estamos aceitando passivamente a situação a qual nos é proposta. Mas essa não é a vontade do Senhor. Não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Tanto é, meu Deus, que quando nasce aquela criança, eu imagino que o Efraim deve ter pensado, ah, meu Deus, a situação já está tão difícil, as coisas não estão indo bem na minha casa, ainda nasce mais uma criança. Por isso colocou o nome dele Berias, que quer dizer calamidade. Mas o Senhor é aquele que muda a situação. Jesus, então se essa pessoa está passando uma situação difícil, se as coisas não estão indo bem na sua casa, entra, meu Deus, com o teu poder. Faça com que ela tenha ânimo para lutar contra esse mal. Faça com que ela tenha ânimo para buscar a tua presença, meu Pai. Até que essa situação possa ser transformada, até que essa situação possa ser mudada, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos força, capacidade, sabedoria, entendimento, prudência, para que possamos, Pai, entender qual é a tua vontade para a nossa vida. A tua palavra diz que aquele que confia no Senhor, de nada tem falta. E o Senhor
é aquele que supre as nossas necessidades, seja espirituais, seja sentimental, seja espiritual, seja física. Então, que o Senhor possa suprir cada necessidade, meu Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, desta pessoa que irá ouvir, Senhor, esta mensagem. Que a glória, que o poder, que a graça do Senhor esteja na vida dela e que toda armadilha do inimigo seja desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.